Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a esta Santa Missa, assim como todos que nos acompanham através dos meios de comunicação. Estamos no terceiro domingo do tempo comum, que possamos colocar no altar do Senhor as nossas intenções, as nossas vidas, tudo aquilo que queremos e pedimos. Também rezemos por todos aqueles que estão nesta Santa Casa, os pacientes, assim como os colaboradores. Com alegria, iniciemos a nossa celebração. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, glória e esplendor em sua presença, santidade e beleza em seu santuário. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus e esperança que nos cumula de toda alegria e paz, em nossa fé pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma boa tarde a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Essa Santa Missa transmitida aqui diretamente da Santa Casa, né? Então é nesse espírito que nós queremos colocar na presença de Deus, trazendo presente hoje o domingo da palavra, para que a palavra de Deus desperte o nosso coração, a nossa vida, para que nós possamos olhar o nosso olhar fixo para Jesus Cristo, como diz no Evangelho de hoje, quando ele recebe o livro do profeta Isaías, traça o seu projeto e nos convida a vivenciar o amor, principalmente com os mais vulneráveis. Então, nesse espírito, vamos reconhecer as nossas fraquezas, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E Deus, que é rico em amor e misericórdia, tenha compaixão de todos nós, nos dê a graça, a serenidade, para recomeçarmos sempre no teu amor e nos conduza às alegrias da vida eterna. Glorifiquemos a Deus rezando juntos, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Cada um coloque a sua intenção nessa Santa Missa, de modo particular pela saúde de Paulo Roberto Santos, pela saúde de Aurora, pedindo a melhora de Lídia. E por todas as nossas intenções. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que em nome do vosso dileto Filho mereçamos frutificar em boas obras,
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E, quando abriu o livro, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e, prostrando-se diante do Senhor, com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis. Pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nosso salmo responsorial. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e, individualmente, sois membros desse corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria e com muita fé, aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar ao pobre, a quem está no cativeiro,
Libertação eu vou proclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que acontece desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos os elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Irmãos e irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Algumas palavras para nos enriquecer nesta palavra do dia de hoje, esse final de semana, celebrando a palavra de Deus. Vocês que nos acompanham perceberam que as leituras hoje, todo o foco da leitura está na palavra. Na primeira leitura do Neemias, onde Esdras também pega o livro e ali com as leis orientando o povo numa assembleia, para que as pessoas pudessem se organizar, para que elas não perdessem a esperança, para que elas pudessem fixar o seu rumo, a sua vida no Deus que caminha com esse povo. No Evangelho nós percebemos, onde Lucas nos apresenta aqui, os destinatários da boa nova, dessa boa notícia. E os destinatários dessa boa notícia, primeiro inicia com uma saudação ao excelentíssimo Teófilo. Esse Teófilo tem uma profundidade muito grande, não estamos falando de uma pessoa do Teófilo, mas nós estamos falando de como Deus vê o seu povo. Theos, que vem do grego, Deus. Philos, que vem do grego também, Teófilos, Philos, amado, o filho amado, ou grande amigo. Ou seja, quando ele direciona para Teófilo, ele está direcionando para todos nós que somos seus filhos amados. Todos são filhos amados de Deus. Não importa quem seja, não importa a cor, a raça, a religião, a nacionalidade, todos são filhos amados. E aquele a quem é direcionado os destinatários, nós percebemos aqui, primeiro o destino é para os que são vulneráveis, os pobres. Ele foi ungido e consagrado para anunciar a boa nova aos pobres, ou seja, para quem vive numa situação de vulnerabilidade. E aí nós podemos trazer tantas pobrezas, tantas coisas que nos deixam vulneráveis. Uma delas é a doença que nos deixa vulneráveis, né? E precisa recuperar a saúde, precisa recuperar para dar vida. E aí ele vem aos cegos a
cura da visão. Não está falando só de uma cegueira física, mas das nossas cegueiras, que muitas vezes nós enxergamos aquilo que nos interessa. Tem que abrir os nossos olhos para acolher o outro, respeito pelo outro, dignidade para que todas as pessoas, então, e muitas vezes nós nos fechamos no nosso mundinho, vem outro direcionamento aos cativos que estão presos. Aqui fala tanto da prisão, dos exílios, dos cativos, mas também daquilo que nos aprisionam. Às vezes uma mente aprisionada, às vezes somos presos a preconceitos, às vezes somos presos ao julgamento, né? Então ficamos nesse mundinho e nós não abrimos para essa boa nova, para todos aqueles e aquelas que Deus vai colocando em nosso caminho, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Esse ano da graça, né, é um pouco meio utópico, mas nós estamos celebrando o ano jubilar também. Seria, todas as dívidas que as pessoas tinham seriam perdoadas, recomeçava tudo de novo. É nesse espírito que convida ao ano da graça. Mas eu acredito que cada um deve fazer pessoalmente para viver essa graça, acolhendo essa boa nova, né, tirando de nós tudo aquilo que nos impede a viver a experiência da palavra, que deve ser transformadora. E geralmente quando vê a cegueira, a gente vê dos outros. Dificilmente a gente olhar para as nossas cegueiras, né? Geralmente quando vê a pobreza, a gente vê a pobreza dos outros. Dificilmente nós olhar também para aquilo que nos empobrece. Quando eu julgo, quando eu condeno, eu estou me empobrecendo. Quando nós olhamos para os cativos, nós olhamos para aqueles que estão lá presos, na prisão, mas esquecemos que nós também vivemos, às vezes, em algumas prisões. Eu lembro quando eu morei em Toledo durante 10 anos, né, como missionário do Verbo Divino, e eu fazia um trabalho com os dependentes químicos lá na Fazenda da Esperança, na época. E quando eu ia para lá, sempre estava muito presente, aos domingos, celebrava com eles, almoçava com eles, e alguns vinham conversar comigo e diziam: padre, eu vou embora. Ficava 1 mês, 2 meses, já entrava em crise, né? Já no início já entrava. Eu vou embora porque aqui é uma prisão, padre. E eu dizia para eles com muita tranquilidade: mas nem cerca não tem. Não tem muros aqui na fazenda. Olha que liberdade que vocês têm. De que prisão que ele estava falando, né? Então, qual é a prisão que estava, né, em que estava clamando para ele, né? Isso também acontece com nós também. Muitas vezes nós não temos essa liberdade para acolher essa boa nova. E aí eu posso concluir com a segunda leitura, onde fala São Paulo aos Coríntios para nós, dizendo que precisamos viver na unidade, devemos viver em harmonia, assim como o corpo, né? Todos os membros, uns dependem dos outros, assim também somos nós. O dedo não pode falar para a mão que ela não precisa da mão, o olho não pode falar para o pé que não precisa do pé, ou seja, temos que trabalhar a unidade, assim também somos nós como irmãos, né? Respeitar o outro e cada um oferecer os dons que nós temos, que sejamos guiados por um só Espírito, que é o Espírito, e que nos encaminha, que é o Espírito que conduziu Jesus. É o Espírito que vem conduzindo esse povo desde o Antigo Testamento, e é esse Espírito que deve nos conduzir, que é o Espírito do amor, é o Espírito da compaixão, o Espírito da misericórdia, o Espírito da conversão, o Espírito de olhar para dentro de nós, para perceber o que nós podemos oferecer, para que o dia que nós partirmos, que deixemos o nosso legado. Que assim seja. Amém. Rezemos professando a nossa fé nesse Deus que deve nos conduzir e que deixemos-nos conduzir por Ele. Creio, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho de nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Ao Deus da palavra a quem nós confiamos e a Ele que nos confia essa palavra, e a vós apresentamos as nossas súplicas rezando juntos. Senhor, Deus de bondade, escutai-nos. Senhor, Deus de bondade, escutai-nos. Pela Igreja, para que, em fidelidade ao seguimento de Jesus, proclame a mensagem de consolação e de libertação aos mais fragilizados na sociedade, rezemos ao Senhor. Senhor, Deus de bondade, escutai-nos. Pelos pobres e oprimidos, para que contem com a solidariedade das comunidades e com o esforço das autoridades para a superação da sua situação de marginalização e abandono, rezemos ao Senhor. Senhor, Deus de bondade, escutai-nos. Pelas comunidades cristãs que celebram o Domingo da Palavra de Deus, para que permaneçam fiéis à palavra, que transforma os corações e vivenciem no cotidiano o hoje de Jesus, rezemos ao Senhor. Senhor, Deus de bondade, escutai-nos. Pela nossa Assembleia reunida, para que a graça do jubileu avive em nós o empenho de ser peregrinos de esperança, portadores de unidade e de paz, rezemos ao Senhor. Senhor, Deus de bondade, escutai-nos. Iluminados e transformados por vossa palavra, dai-nos ser um povo missionário do vosso reino, no seio e a favor do mundo, por Cristo vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus universo, pelo pão, fruto da terra, o trabalho humano que vos apresentamos nesta tarde para nos tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus universo, pelo vinho que é fruto da videira do trabalho humano que vos oferecemos nesta tarde para nos tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Senhor, purificai das minhas falhas e das falhas de nossa comunidade. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o nosso sacrifício deseje ser conduzido pelo Espírito de Deus, seja aceito por Deus, que é Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei com bondade, Senhor, as nossas oferendas, para que sejam santificadas e nos tragam a salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Se Ele está no meio de nós, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Se o nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, por vosso Filho amado, Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, adquirir para vós um povo santo, e estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição.
Por isso, com os anjos e todos os santos proclamamos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai ao Senhor a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. E aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte, nos fez participante da sua vida imortal. Que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Francisco, nosso arcebispo Antônio Peruso, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, todos os que partiram dessa vida, os falecidos, aqueles que já fizeram parte da nossa história, da nossa vida, aqueles que morreram na vulnerabilidade, muitos sem voz, sem vez, através da violência, falta de acesso à saúde, todos os que já cumpriram sua missão, acolham junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, nosso Senhor. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, com todos os santos e santas que nesse mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos, glorificarmos, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Conduzidos pelo Espírito, que conduziu Jesus Cristo, e deve nos conduzir no dia de hoje, que estejamos abertos, ousando a chamar a esse Deus e rezar a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz e o Espírito do Senhor, que deve nos conduzir, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E nós somos seres que somos convidados a participar desse banquete que nos convida a ser conduzido pelo Espírito. E Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado deste mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Que o corpo santo de Cristo nos guarde e nos fortaleça hoje, porque amanhã Deus pertence para a vida eterna. Amém. Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, tendo recebido a graça de participar da vossa vida, nos gloriemos sempre dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E peçamos a bênção de Deus para que nós continuemos nesse Espírito que Jesus nos convida, nesse Espírito que deve nos conduzir a cada dia. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Que a paz de Deus, que supera todo o entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,
e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Gratidão pela presença de vocês aqui nesta capela, nesse hospital. Gratidão àqueles e àquelas que nos acompanharam pelas redes sociais. Que todos continuem nesse Espírito que deve ser conduzido, que é o Espírito de Deus, manifestado em Jesus. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor. Graças a Deus.